Olá, eu sou Vanessa Iores e começa agora mais um Ideias em Tese. Um programa da TV e Rádio Unicinos que foi pensado para discutir a importância da pesquisa acadêmica com doutores formados pela universidade. O entrevistado de hoje é Gustavo Oliveira Vieira, que apresentou a tese de doutorado no programa de pós-graduação em Direito da Universidade e que tratou sobre as implicações da globalização no direito constitucional. Olá, professor, tudo bem? Seja bem-vindo ao Ideias em Tese. Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. Certo, professor, a gente sabe que a sua trajetória acadêmica é toda ligada à área do direito, né? Como é que tudo começou? O que resultou da tese, na tese, né, que foi uma síntese dessa trajetória acadêmica, foi, na verdade, na iniciação científica no meio da graduação. Eu comecei a participar de um projeto de iniciação científica com o mesmo professor que me orientou depois no doutorado, que é o professor José Luiz Bolzan de Moraes, aqui da casa, aqui da Unicinos. Então, eu comecei num projeto de iniciação científica, intitulado sobre a constitucionalidade dos tratados internacionais de direitos humanos. Então, ele já definia, digamos assim, uma interseção entre três áreas. O direito constitucional, né, que define a relação entre direito e política, o direito internacional, que diz respeito a uma regulamentação nessa vida internacional, das relações internacionais, e os direitos humanos, né? Então, já era nessa linha, enfim, então foram 2 anos e meio de orientação na iniciação científica, depois mais 1 ano e meio na monografia, e aí que evidentemente foi sobre essa temática, né? E o que chamava mais a atenção do senhor nessa temática? Por que investir nela? Porque me parece que é, digamos, a ponta de lança do direito que move a sociedade rumo a uma transformação em favor dos mais vulneráveis, do que nós chamamos os hipossuficientes, né? Então, o direito, ele tem uma dupla face, ele tem uma face bastante conservadora, de manutenção das instituições, da ordem, do status quo, das condições como elas estão. Numa sociedade tão desigual, né, e que privilegia tanto quem está mais acima, e que mantém a vulnerabilidade social de quem está mais abaixo, essa conservação ela também é, de certo modo, violadora das condições sociais, né, das condições humanas, efetivamente. Então, os direitos humanos, ou alguns vão falar direitos humanos e fundamentais, ou fundamentais e humanos, eles trabalham com esse viés transformador do direito. Então, essa dupla face ela tem a ver com um aspecto conservador e um aspecto transformador, né? Me pareceu, então, que nessa temática ela buscava fundamentar, né, e transformar também socialmente, não só o direito, mas todas as instituições sociais rumo a uma transformação social em favor dos mais vulneráveis socialmente. É por isso que foi assim o enfoque nessa temática. E, professor, o senhor começou aí toda essa história de pesquisa ainda na época da graduação, se sentiu estimulado? Como é que foi, então, realmente para poder ingressar no mestrado? Bem, foi um caminho quase que depois desse processo de iniciação científica, né? E uma coisa que eu acho interessante comentar, um dos elementos fundamentais na minha formação pretérita que ajudou na seleção para a iniciação científica foi que eu tinha um diferencial em relação aos demais, que eu tinha já vários anos de estudo de inglês, de idiomas, né? Que é um problema que continua até hoje, né? Os nossos graduandos, em regra, têm pouco estudo de outros idiomas, né? Hoje em dia, aliás, falando um pouco, o problema do Ciências Sem Fronteiras, esse grande programa do governo federal, é justamente que o pessoal não tem idiomas. Então, foi isso que me ajudou. Bem, e ali, então, depois desses anos de iniciação científica, eu tinha muita relação já com o programa de pós-graduação em Direito na Unisc, né? No caso, foi na Unisc. Que é o caso também aqui na Unicinos. Os graduandos que estão mais envolvidos com iniciação científica, eles estão diretamente em contato com o pós-graduação. Seus professores são do pós-graduação, seus temas de pesquisa são temas de pesquisa de pós-graduação, né? E, de fato, é o que dá um conhecimento, digamos, com uma capacidade de refletir sobre o direito. E, bom, de modo que na metade do curso eu defini que o que eu queria efetivamente era fazer o mestrado e desenvolver uma carreira docente. E isso foi logo depois da graduação, professor? Ingressar no mestrado? Foi. Assim que eu concluí o mestrado, mas eu já vinha me preparando desde a metade do curso para isso, né? Então, aí eu tentei a seleção do mestrado
E aí foi também muito bom porque eu tive bolsa da CAPES. Aí tinha que ter dedicação exclusiva, mas também me ajudou para poder ter mais tempo para estudar. E a linha abordada também seguia a mesma já da monografia? Então, a linha abordada, ela seguia no constitucionalismo e nos aspectos da internacionalização, mas eu direcionei mais para uma experiência e para uma análise de experiência que eu já estava fazendo parte, inclusive, que dizia respeito a uma temática das minas terrestres, né? Então, existia já há muitos anos uma campanha internacional pela erradicação das minas terrestres, que são essas armas colocadas sob o solo, em regra, e elas, na década de 90, percebeu-se que ela vitimava muito mais civis do que soldados, né? Elas não percebiam acordos de paz, né? Se mantinham muitos anos depois dos conflitos armados, e aí, com isso, surge uma mobilização global para a erradicação dessas armas, e eu participei, então, em função do projeto, eu comecei a participar do Movimento Municipal de Direitos Humanos, dele eu comecei a atuar na Anistia Internacional, e na Anistia Internacional fui convidado para trabalhar com a campanha brasileira sobre a erradicação das minas. No mundo se estimava um acidente a cada 20 minutos, eram 103 países minados, o Brasil tinha produzido exportado e estava num processo já de formação de um tratado e buscar a efetivação desse tratado, né? Então, eu participei né, na condição de cidadão brasileiro, das conferências da ONU em inspeção em vários países, dessa campanha que foi Nobel da Paz em 97. Compreendendo, né, vários autores começaram a reconhecer isso como modelo de governança global, porque buscava a efetividade de direitos humanos, quanto construir uma cidadania que ia além do Estado nacional, né? Se buscava o reconhecimento de direitos que iam além de todos esses países. Então, foi um estudo de caso em cima disso, né? Ligado ao constitucionalismo, ao aspecto internacional, mas aí eu aprofundei um estudo de caso sobre isso que era considerado um modelo de governança global, né? O modo com que a sociedade civil conseguiu alavancar um tema, né? Que ele foi percebido internacionalmente. Os estados foram, digamos assim, cooptados também com isso, firmaram um tratado internacional para erradicar totalmente esse sistema de armas. E desse passo para o mestrado, para o doutorado, como é que foi, professor? Bom, aí eu criei um intervalo, né? Ingressei na docência e fui, então, ministrando aulas nas mesmas disciplinas, digamos assim, direito constitucional, direito internacional e direitos humanos. E isso foi importante para solidificar alguns conceitos, né? Para perceber também que não adianta saber, mas também como é que a gente consegue transpor, né, e explicitar essas informações e esses conhecimentos de modo que eles pareçam lógicos e didáticos. Isso foi também interessante. A docência ajuda muito a organizar, ela exige que tu organize bem as ideias, né? Então, eu concluí o mestrado em 2005 e ingressei no doutorado em 2009. Então, teve aí 4 anos em que eu pude também me dedicar a pesquisas, continuei me dedicando a pesquisas, grupos de estudo e ativismo, né? Continuei participando dessas iniciativas. Eu tive possibilidade, por exemplo, de me engajar como pesquisador para os países de língua portuguesa sobre essa temática. Então, tive experiências interessantes na África e demais continentes. Tá certo então, professor. Bom, a seguir o Ideias em Tese traz os detalhes da pesquisa realizada pelo Gustavo Oliveira Vieira durante a realização do doutorado no programa de pós-graduação em Direito da Unicinos. Não saia daí, a gente já volta.